Eu me lembro que um dia, numa reunião de diretores, eu levei, porque eles pediram um relatório que respondesse ao que era, na opinião de cada um que dirigia a novela, o padrão Globo de qualidade. Eu escrevi umas 50 páginas do que me veio à cabeça e, entre as coisas que eu escrevi, copiei uma citação de um livro a respeito de como deveria funcionar um veículo de informação do tipo televisão ou TV Globo, né? E quando eu acabei de ler esse trecho, eu perguntei para eles assim: vocês concordam com isso que está dito aqui nesse trecho? Eu falei, sim. Vocês acham que é isso que a gente está fazendo? E todo mundo falou sim. E pois é uma pena, porque esse texto que eu acabei de ler, eu copiei do Mein Kampf de Hitler. Como? É verdade, quer dizer, isso que está dito aqui é o que ele sugere que se faça com o rádio. É o que ele sugere que se faça para se ter um rádio eficiente a serviço do partido nazista. A televisão faz isso também. Uma gigantesca onda de desordem assola a nação brasileira. O mau exemplo vindo do poder, associado aos exemplos que chegam a cada instante ao homem comum, tudo isso faz com que grace, com que medre, com que viceje tudo que há de pior no ser humano. Cresce a falta de perspectivas. Desenvolve-se o ódio entre os semelhantes. Cria-se, na verdade, um bando no qual cada um de nós luta pelas suas próprias necessidades, fazendo com que desapareça tudo que há de mais belo no interior do ser humano. O amor ao próximo, o respeito ao semelhante, a sensação de amor à própria pátria, a esperança em um futuro para nós todos e para nossos filhos. É diante desse estado de caos institucional generalizado que nós lançamos um alerta, um brado para que a população toda se levante e se una, lutando como um todo contra essa situação de tristeza, e possamos todos nós emergir desse estado de infinita amargura em que vive mergulhada toda a nação brasileira. Bom, pessoal, com esses dois pataços no canto da boca, com essa entrada de vídeo, o que vocês têm a analisar? Primeiro, vou traçar então os dois paralelos a respeito. José Wilker falando que ele pegou trechos do livro Mein Kampf, que ele mesmo citou de quem é. Beleza. A tradicional coceira o nariz, mas eu vou parar. O que ocorreu? Ele tentou mostrar para as pessoas como que se deveria fazer televisão, usou, obviamente, tem parte que é dos seus pensamentos, os seus devaneios a respeito, e aí ele introduziu um trecho daquele livro, e no fim as pessoas concordaram. Sobre o que vocês acham que ele estava falando ali? É ou não é manipulação? O que vocês acham que acontece cada vez que tu aperta o botão power da TV, ou que antigamente tinha lá na TV de tubo e ligava um botão que tu tinha que puxar às vezes ou empurrar? Era isso que acontecia. E quando, se vocês tiverem a oportunidade, assistam o Roda Viva na íntegra, do Enéas, na TV Cultura. Acho que anos 80, início dos 90. É uma aula sobre o que ainda acontece com mídias e o que acontece com a política no Brasil. E o povo. Porque o povo é o seguinte, o povo é o que tá aqui, ó, vou tentar enquadrar. O povo tá aqui no meio, tá? O povo, vamos dizer que é o mar lá que Moisés abriu. Com os políticos, aos quais nós temos um fanatismo, e ficamos brigando um lado e outro, eles conseguiram abrir esse mar e caminhar pelo meio. Então agora tá simples para eles estão deitando e rolando, porque eles conseguiram fazer o que eles queriam, que é desunir a população, e ficar essa briga e esse fanatismo. É claro que o meu posicionamento, ele é mais distante da esquerda? Sim, isso é declarado. Mas eu também não concordo 100% com o que foi feito por família Bolsonaro. E hoje eu tenho aspirações que eu gostaria de ver outros políticos lá. Porém, eu quero gente nova. Eu quero gente representando o povo que realmente defenda o interesse do povo e não o seu próprio interesse. Mas a gente sabe que existe um aparelhamento muito forte. Que existem pessoas lá dentro de Palácio do Planalto e afins, né, todos os anexos agregados a isso, que têm os seus interesses em, não, peraí, só um pouquinho, tá vindo tantos bi aqui, cara, eu quero uma perna de 1 milhão para mim, ou eu quero uma perna de 5 milhões pro gabinete. E aí, óbvio, vão lá e aparelham, criam um ministério novo, colocam um cargo novo. Tudo parece, quando a gente vê o Estado inchando, que é para melhorar a vida da gente. Não, nós vamos criar um ministério da confecção, bordado, ponto cruz e não sei o quê. Para justamente atender as costureiras que estão desempregadas ou que tem pouca demanda. Aí tu vai ver depois é um bando de gente lá se passando por ter algum cargo, um pseudo cargo, estão batendo o cartão e às vezes nem isso fazem. Simplesmente alguém vai lá e preenche a hora da pessoa e essa pessoa está em casa. Tomando café, tomando chá, sei lá o que ela está produzindo. Ok. E aí, já na outra postura e no outro trecho, temos o Enéas,
Porque é alguém que vai aparecer aqui constantemente. Eu sempre vou usar ele muito como balizador do canal, porque, assim, é lamentável o que o povo brasileiro fez com o cara. Mas é que também ele não se ajudou, esse é o problema. Alguém que venha falar diante da câmera, com aquela barba, naquela época, careca, com aqueles óculos, aquele olhinho pequenininho, óbvio que as pessoas, e o jeito de falar enérgico, ele foi mal interpretado, sim. O povo deu uma baita de uma rateada, como a gente diz aqui no Sul. Ou seja, fez uma burrada, tá? Pra resumir. Só que em compensação ele não se ajudou com a figura dele. A estampa dele não transmitia o que nós queríamos que fosse a confiança. Já, por exemplo, hoje, nós sabemos que um cara de barba, ele aspira a confiança em uma boa parte da população. E que até hoje, eu sei lá, eu tenho minha desconfiança se realmente atendeu, se realmente mais da metade do país gosta desse cara. Ao meu ver, não. E eu acho que muito dos votos que foram catalogados, contabilizados, talvez tenha sido uma revolta com a falta de postura da família Bolsonaro antes. Então o que eu digo a vocês hoje, o cara que está aspirando ser o presidente lá da Câmara, dos deputados, ou seja, vamos dizer assim, que estará no vértice principal da Câmara, que é o Marcel Van Hatten, eu já declarei aqui para vocês, acho que em outra oportunidade. Se não ficou claro da outra vez, vou reiterar agora, ou vou deixar claro a vocês. A mim, com tudo que eu vejo no currículo, e tudo que eu vi, o próprio Enéas falando que se para um cargo onde tu vai contratar um médico, o que se espera de um médico? Que ele tenha, no mínimo, medicina, e depois de um tempo, se ele vai trabalhar como cardiologista, que ele tenha uma especialização em cardiologia, né? Bingo. Inclusive, essa era a profissão do Enéas. Já começa por aí a diferença entre ele e os dois últimos citados aqui, né? Os dois últimos presidentes, o que está hoje no cargo e o anterior. Então, ele dizia uma coisa: como que uma pessoa que não estudou vai discutir educação? Como uma pessoa não diplomada quer discutir educação? Aí assim, tem um contraponto meu que eu acho que não precisa ser diplomado para algumas coisas. Porque se parar para pensar, Aristóteles, Sócrates, enfim, os grandes filósofos, talvez até cometa aqui, cara, como é que pode? Realmente eu começo a falar e começo a dar coceira no nariz. Não é à toa que tem gente que percebe isso. Mas não se incomodem. Os grandes filósofos da história, nenhum deles tinha formação acadêmica. Em compensação, até hoje são citados. Porque, querendo ou não, o que eles falaram lá 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás, ou até no período de Cristo para cá, ainda hoje é utilizado. Então, assim, tem um contraponto que eu acho que não. Mas, para o cargo de presidente do país, de fato, tá? Eu quero pessoas mais preparadas. Porque se, por exemplo, quando eu vou me candidatar a um cargo público, vou fazer parte de um concurso, por exemplo, público, não se tem o pré-requisito de ter uma pessoa letrada em X, Y, Z, essa pessoa às vezes já tem que ter até uma experiência também, porque a vivência vai trazer a ela muito mais conhecimento e aptidão para que ela desenvolva a função dentro da prefeitura, por exemplo. Ok, então por que para o cargo máximo do país, para sentar ao principal vértice do Palácio do Planalto e, de fato, dirigir uma nação, essa pessoa não tem o preparo devido? Ela às vezes mal sabe falar corretamente e comete gafes grandiosas perante o mundo quando é filmado. E é o seguinte, ó, passadores de pano do Lula, se vocês vêm até aqui ao vídeo, entendam, eu tenho críticas duras a tecer sim por algumas falas do Bolsonaro, mas vocês não podem passar pano e dizer que as falas do Lula, sobre inclusive o que houve na pandemia, onde ele comentou que, uau, e tá gravado isso, que se não fosse ter acontecido a grandiosa pandemia, desculpe, daqui a pouco até vou perder a monetização por estar citando isso várias vezes, mas ele tratou a pandemia como uma virtude para as perdas que nós tivemos, para que com isso houvesse um cabo eleitoral, vamos dizer, ou para ele ou para o Bolsonaro. Mas enfim, a finalidade pela qual ele usou a frase pouco importa. O detalhe é, quando de um lado nós temos alguém falando atrocidades, bobagens tremendas, tem a mídia e um monte de torcedor de camiseta vermelha passando pano pro cara. Quando era o outro que deixou os cofres com superávit, por falar uma bobagem era escorraçado. É a mesma coisa agora, eu por falar isso. O lado vermelho vai querer me agredir, vai querer, enfim, me ofender. Mas eles passam pano pro cara. E esses fanatismos dos dois lados não estão trazendo nada pro país. Porque é o seguinte, com o aumento de arrecadação, nós temos o maior gasto público da história. Porque o tempo inteiro, onde eu já mostrei para vocês com uma matemática tosca ali, com uma regra de 3 mais simplificada do que se ensina na quarta série do primário.
quarta ou quinta hoje. Houve aquelas mudanças, nem sei mais como é que é parametrizado. Mas eu provei para vocês que a estatística aponta que nós vamos ultrapassar 4 trilhões de arrecadação esse ano, que no ano passado foi 3,6. E eu repito isso muito nos vídeos, né, do impostômetro. Hoje eu nem quero olhar isso aí, porque provavelmente vai trazer palpitação no coração. Mas o que eu quero dizer a vocês é, com toda essa arrecadação, com a passação de pano, com mídia, tudo favorecendo um lado, e está cada vez mais nítido isso, porque é óbvio, esse lado que passa pano é o lado que está sendo favorecido. E essa verba pública toda, que é arrecadada, ela está sendo destinada em parte para essas mídias para ficarem promovendo coisas que não faltam assim, quer dizer, que faltam com a verdade. E por mais que daí o pessoal fique empurrando, tal coisa é fake news. Por que que depois da história do Pix, quando o pessoal voltou atrás do que disse que não faria, todo mundo, foi revogado a lei do não sei o quê, ou foi revogada a sanção do... Ué, peraí, então, assim, ficou nítido que ali houve manipulação. E aí depois tinha um bando de camisa vermelha reclamando nas redes sociais que, vocês não entenderam e criticaram. Não, a gente entendeu sim, a gente compreendeu. Só que agora tá na hora dos dois lados pararem com as brigas, e assim, nós temos que olhar para candidatos que realmente se importem com uma cartilha onde realmente a gente de fato combata a fome. Onde realmente se vai haver distribuição de valores que seja feito de maneira adequada. Porque os próximos vídeos que eu vou soltar aqui nos próximos dias, tem gente aí mostrando caminhões-pipa parados em estacionamento, verba pública. Obras paradas que deveriam ter sido dado continuidade com benfeitorias para grandes populações do país. Grandes números, né? Ou seja, atenderiam uma cidade com, 30, 20, 40 mil habitantes. E por mais que esse seja um número pequeno para chegar nos quase 200 milhões, nós temos hoje, na estatística, um povo que está com 35 a 40% das pessoas sem saneamento básico. Ou seja, não tem uma rede de esgoto adequada, não tem água encanada. Então, se nós arredondarmos para 220 milhões de pessoas, 215, 220, vamos chutar um número aí, de 80 milhões a 100 milhões aproximadamente nesses valores, tem gente que não tem saneamento. Tem gente que mora no meio de um deserto. Tem gente que não tem água. Sei lá o que as pessoas estão bebendo, e eu não estou agora fazendo piada, eu estou falando sério. Tem gente que deve tomar a própria urina. Isso é legal? Óbvio que não. Para nenhum ser humano, nem para um animal, enfim. E aí realmente o presidente ele se importa, independente agora de Bolsonaro ou Lula, independente da esquerda ou da direita, o atual, vamos falar do atual, estamos em 2025, quem está no poder é Lula. Por que então não pega esses caminhões parados, enche d'água, pega o abastecimento mais próximo que tiver, se a gente tiver que bancar isso dos 4 trilhões que vão sair do cofre, pega lá, leva água para esse pessoal, ou então tira essas pessoas desse lugar que é subdesenvolvido, leva para um lugar com desenvolvimento. Coloque essas pessoas num local onde elas consigam, aqui eu consigo me alimentar, beber, depois de uns 15 ou 20 dias, com um exame médico, a gente vê, não, tá tudo bem. Coloque essas pessoas aí para produzir algo. Mas não. É interessante ficar retroalimentando sempre isso de que, não, nós vamos mudar, não, vai melhorar. E aí 20 anos se passaram, desde 2002 até agora. Desses 20, 16 anos com o mesmo cara. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? E eu sei que tem um cara aí agora que, inclusive, eu pedi pra ele assistir o meu canal, e eu tô desconfiado que esse cara é a pessoa que tá me acompanhando aqui. Porque eu vejo que o que eu tô colocando aqui nesse canal tá indo parar lá no dele. E eu assisti o canal dele e pedi um dia pra ele, vou te dar um pix aí, reage a um vídeo meu pra aumentar minha rede. Não vi isso aí acontecer. E aí agora eu tô vendo exatamente as mesmas coisas que eu falo quando eu calculei o valor dos 3,6 bilhões arrecadados, aliás, trilhões, dividido pelo número da população, eu vi isso no canal dele. E aí fiquei triste, o cara não fez uma reação lá ao meu vídeo, não vi pelo menos, não vi meus números aumentando. E aí agora exatamente o que eu publico aqui vai parar lá. E eu fico indignado, tá? Com país, com pessoas, com promessas. Isso que eu dei um pix lá pro cara, me dá uma força aí, eu sou o Nanico. Mas tem uma linha de pensamento parecida. Não vi a reação disso, enfim. E aí agora juntando esse monte de coisa, sabe? Cara, dá uma tristeza na humanidade, dá uma tristeza profunda com a consciência coletiva do brasileiro. E é essa coisa, traçando um paralelo dos 2 vídeos do início. O Wilker falando da manipulação que a mídia faz. O Enéas falando sobre a falta de união do povo. Cara, é isso que tá faltando pra gente. Tem um monte de maluco imbecil que
20 anos está esperando cair do céu gota de chuva e gotas de ouro e comida na mesa, e acreditando em falácias, em mentiras e só promessa, e até agora nada rolou. Do outro lado, nós temos aí a desunião dos dois lados, onde assim, um lado fica querendo combater o outro. E cara, tá na hora da gente sentar que nem gente grande e conversar, tá? É o seguinte, ó, tira a esquerda e direita como visão de antolho, né? Tira o negócio do cavalo, é antolho o nome, até onde eu sei. Tirem os antolhos, parem com a sua cegueira. Existe uma pseudo-democracia, ou uma democracia relativa, vamos cortar isso e dar democracia de verdade, vamos voltar à liberdade de expressão, independente do que acontecer. Quem falar alguma coisa muito grave será penalizado, e quem falar alguma coisa que é só uma opinião forte, que seja ouvido. Mas a gente precisa começar a discutir agora, tá? Esquece um lado ou outro. O que a gente vai fazer para resolver? A primeira coisa delas que eu bato muito a tecla, eu e inclusive esse cara que eu ainda admiro, espero que a minha suspeita esteja errada, mas se é tu, meu, por favor, dá uma mão aí. Diga pra galera, ó, meu, assiste aquele cara lá, aquele cara também é bom. E vamos começar a pensar, vamos começar a discutir, primeira coisa, redução de Estado. Porque não adianta, não tem como construir uma nação forte sem que a gente feche as torneiras um pouco. E o dinheiro tá indo demais. E até num outro canal que eu tenho, eu comentei, agora há pouco, gravei o vídeo que vai pra lá daqui a uns dias. Comentei sobre, por exemplo, orgulho gay. Nada me ofende o orgulho gay, não tenho problema. O que me invoca da parada gay, o orgulho gay, a manifestação gay, é a rasgação de verba pública. Da mesma maneira como o carnaval. E tem lugares que não deveriam ter carnaval, cara. E na minha cidade natal, o prefeito assumiu agora. Eu tenho algumas coisas aí também pra pontuar a respeito do prefeito da minha cidade natal, mas enfim. Não dele especificamente, mas de quem tá à volta. Isso é papo pra outro vídeo. E o cara, a primeira coisa que ele fez, e eu louvei essa parada, não precisa ter carnaval. Porque o sambódromo da minha cidade, cara, é uma caquinha pequena. Deve ir o quê? 2, 3 escolas ali. O carro alegórico, pasmem, a cidade que eu moro hoje um dia, eu vi quando lá atrás, muitos anos atrás, eu fui no carnaval da minha cidade, onde eu resido, não onde eu nasci. Cara, sério, um caminhão pensa um caminhão de madeira com as rodas grandonas e em cima uma cebola. A alegoria em cima do carro era uma cebola. E tu viu os caras empurrando assim, como se fosse um... Cara, pensa um carrinho de tu levar peças dentro de uma empresa, carregar, transportar coisas manual. Era isso o carro. Aí em cima uma cebola, eu olhei, cebola cheia de glitter, deu. Cebola gigante, obviamente, deu. Caralho, uma cebola em cima do carro. Coisa mais idiota, coisa absurda. E a galera ali, pá, e devaneio, e festa, né? Eu não sou contrário a galera fazer a festa. Claro, eu fico com pena de quem mora ali, daqui a pouco não consegue transitar pra lá e pra cá, porque daí tem aquela galera fazendo a farra ali, e tu é obrigado daí a conviver com aquilo. Então tu não consegue ir e vir da tua própria casa porque tá rolando uma batucada, uma festa. Acho isso uma besteira. Tanto que acabou aqui, né? Nunca mais eu ouvi falar de carnaval aqui. Hoje eu moro praticamente nessa rua onde rolava o carnaval da outra cidade. E aí... mas talvez tenha ido pra outro lugar, enfim. Que bom, porque senão ia ser uma loucura isso aqui. Mas aí o cara foi lá e cortou, porque era verba pública. Eu olhei, de fato. De fato. Bem feito que ele fez isso, bem feito para o povo. Porque assim, é uma festa que traz muito pouca arrecadação, não traz um turismo, não traz uma galera que gasta grana na nossa cidade. Então não faz sentido. É um bando de gente na rua, que obviamente não tem um entretenimento legal em casa, e aí vai para aquilo. E aí o que o pessoal da camisa vermelha falou? A primeira coisa que eles criticaram, sempre quando assume alguém de direita, acaba com a cultura. Deu, cara, por favor. Sério, cara. Cultura seria se reativassem a biblioteca pública, a biblioteca municipal, que tá lá largada a mofo, teia de aranha, tá lá sucumbindo. Nem sei se aquilo abre. É um prédio lá, é um prédio bonito, antigo, abandonado. Investir em cultura é aquilo, meu amigo. Investir em cultura é colocar dinheiro desse evento numa escola, fazer um ginásio. Inclusive para quando dá uma catástrofe ter onde abrigar as pessoas. É fazer uma pavimentação, é trazer estrutura. Então é isso, cara. Assim, hoje é um misto de coisa aí. Que daí eu olhei os 2 vídeos ali, cara, vou usar os 2 na intro e traçar um paralelo. E é fato. Há um lado, manipulação, que dividiu a população. Do outro lado, a galera não consegue conversar, não consegue chegar a um ponto assim, vamos realmente erguer as mangas agora e fazer alguma coisa pelo povo? Mas não. O pessoal coloca pessoas lá que vêm com sede de vingança contra o próprio povo pelo qual ele deveria trabalhar em prol. E aí fica uma galera guerreando daqui e dali, espartanos e sei lá o quê, gregos e troianos. Cara, esquece isso, meu. Raça é uma só, é humana.
Não interessa melanina ou não melanina na tua pele. A raça é uma só, é humana. Temos etnias que vieram de alguns lugares, sim, mas o mundo ele é globalizado, já faz tempo. A informação vem e vai, assim como os seres humanos vão e vêm. De avião, de navio, a nado, se conseguisse. Cara, deve ter alguma coisa no quarto aqui que larga alguma poeira no meu nariz. Desculpa, pessoal. Mas aí também rola um misto de emoções aqui. Mas, aí também nós temos uma nação só. Uma nação. Nasceu na América do Sul. Dentro daquelas linhas que a gente conhece muito bem. Que eu acho lindo o formato também do mapa do Brasil. Acho lindo o nosso hino. Acho linda a nossa bandeira. Acho linda todas as bandeiras de cada estado. Todas elas. Eu gosto do que tem em cada lugar. Acho que nós somos realmente aquele coletivo. O problema é, houve um momento da história do país em que a galera resolveu, eu uso vermelho, eu uso, sei lá, azul, verde, amarelo, não sei. Um usa as cores do Brasil, o outro usa vermelho. E aí a gente resolveu separar todo mundo. E ainda pra variar, no meio disso aí tem cultura woke, feminismo, um monte de coisa que, assim, tem muita lei que abafa outra lei, que é desnecessário. E aí no meio disso aí tem uma galera brigando. E aí a gente não consegue definir, escolhe mal os políticos, e aí nós temos hoje um estado inchado onde sai do meu bolso e do teu. E cada vez mais vai ficar mais cara a conta, e tu vai ver que a tua grana, não é que tu vai ganhar aumento e tu vai conseguir ter um poder de compra. Não, tu até pode ganhar um aumento, mas tu vai ver que cada vez o teu poder de compra diminui mais e mais. Tu chega no mercado, ué, peraí, semana retrasada eu vim aqui, ou sei lá, o mês anterior eu vim aqui, poxa, com R$200 eu saía com um cestinho no braço. Agora eu tô saindo com um cesto no braço até 280. É isso aí. Foi isso aí que a gente ocasionou com essa guerra. E sem parar e analisar. Todo mundo botou antolho, vestiu a camiseta que queria, né, da cor que queria, adotou um padrão e uhul, é isso aí. O outro lado não me interessa. E aí tem gente que vai dizer, ah, tu quer o Bolsonaro de volta? Não, cara, eu quero redução de Estado. Eu quero menos arrecadação no impostômetro e ver a coisa funcionando. Sabe por quê? Hoje o que a gente está vendo aqui de uma pavimentação de uma pista que foi ampliada e que era para 20, 30 anos atrás ter sido feita 3 pistas na 116, foi feito agora. E vocês acham que isso aqui foi feito com o quê? Com dinheiro de agora ou com superávit de antes? E não estou defendendo o cara. Não estou defendendo a família Bolsonaro. Eu estou defendendo o que foi feito economicamente, porque nós tivemos a pandemia. Tu imagina esse governo então sem pandemia. Um governo que reduziu o Estado. Tirem da cabeça a figura do Bolsonaro. Pensem no que foi feito economicamente. Aí todo mundo vai dizer, mas não se faz um país só com economia, mas se constrói uma nação a partir da economia. Simples assim. Tu não tem como fazer mais nada se tu não tiver uma base forte econômica. Não tem como. A cultura, ela é secundária se tu não tem coisa básica como saneamento, água, luz. O saneamento é isso, né? Então não adianta a gente querer discutir coisas faraônicas como, Fernanda Torres ganhando o prêmio. Cara, quem tem mais de 3 neurônios sabe lá que aquele Globo de Ouro é aparelhado por galera de camisa vermelha. E que muito provavelmente, igual a Sandra Torres, a Fernanda Torres, provavelmente não vai levar o Oscar. Sabe por quê? Se Central do Brasil com a mãe dela não levou, por que o dela vai levar? Se às vezes a gente tem filme com roteiro melhor, se a gente tem filme às vezes com... que é meio que um blockbuster competindo. Então tem mais bilheteria. Eles vão muito por isso. Esse vídeo eu acho que é o mais longo do canal até hoje. Mas, cara, é isso, cara. Tá na hora da gente parar, assim, sentar o tico e teco, sabe? E ver, cara, vamos mudar essa naba. Tá na hora, assim, de pensar, tem que demitir o cara que a gente não gosta, colocar o outro, porque é o seguinte, o patrão do Brasil é o povo brasileiro. O problema é que o povo brasileiro sempre busca o herói. O povo brasileiro quer um novo Ayrton Senna, só que na política. E, cara, eu lamento, cara. Nós só vamos ter o Ayrton Senna na política quando o povo se colocar como Ayrton Senna. Senão, não vai rolar. Desculpa, mas não vai rolar.